que Deus abençoe a vida de todos nós, aonde você estiver, que Deus abençoe. Primeiramente, você sabe que eu estou gravando aqui no Cerrado, né? Por que eu estou falando isso nos vídeos que eu estou gravando hoje? Porque às vezes a gente mede todos, às vezes, por um. Porque um erra, todo mundo erra. Não, está errado. Eu tenho meus vídeos aí, eu sou chamado de charlatão, de ladrão. Coitado. Estou gravando aqui no Cerrado, ó. A gente não tem um estúdio para gravar, não tem luminária. A minha luminária aqui é o sol. Não tem luminária, não tem microfone. Aliás, nós não temos uma câmera para gravar. E às vezes a gente é chamado de ladrão. Por quê? Porque infelizmente hoje, por exemplo, eu vou ser sincero com você, eu tenho muita suspeita com policial. Eu estou falando de mim, eu sou sincero com vocês. Mas não é todos policiais que são igual, não é todo político, não é todo... Igual muitas mulheres falam, todos os homens são iguais. Não, está erradíssimo isso aí. Não existe todo mundo igual. Não existe isso. É igual pastor, irmãos. Tem pastor que prega, como dizia Paulo, por inveja, por ambição, por ganância. O apóstolo Paulo dizia isso. Mas quem prega por dinheiro, não está aqui no Cerrado aqui, é mais ou menos o quê? Uma hora, deve ser mais ou menos meio-dia. E estou aqui no sol. Na verdade, realmente eu peço a ajuda de todo mundo que me assiste. Porque talvez se eu tivesse uma ajuda, pelo menos de 10, 20, 30 reais de cada uma pessoa que nos assiste. Se eu tivesse um valor de 10, 20, 30 reais por mês de uma pessoa, talvez eu não estaria aqui no Cerrado gravando. Essa é a verdade. Mas tudo é na hora e no tempo de Deus. Quem quer ficar rico, irmão, não pede 10, 20, 30 reais. Até porque eu sou pouco visto, né? Mas eu quero deixar aqui um recado para a classe religiosa. Irmãos, se tem um câncer que está corroendo as famílias, é a religião. Por que religião? Imagina se você for discutir com quem acredita em Arca da Aliança, quem acredita em candelabro, quem acredita em sabonete, quem acredita em vela. Agora eu vou falar de deuses. Quem acredita em Maomé, quem acredita em Buda, quem acredita em Jesus, quem acredita em Deus, quem acredita em qualquer tipo de crença. E tem muitos aí, né? Espírito natalino, essas coisas assim. Então, Jesus, irmão, ele não veio debater isso. A Bíblia tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus debatia com os fariseus. Mas debater não é brigar. Ele dialogava o que ele veio trazer. Porque os fariseus, que eram os crentes daquele tempo, os fariseus daquele tempo não eram os macumbeiros, não. Aliás, os videntes do Novo Testamento só veio surgir depois que Paulo começou a viajar para abrir igrejas, para abrir templo, né? Para poder a igreja congregar. Aí surgia pessoas que tinham visão, que adivinhava. Então Jesus nunca teve problema com essas pessoas. O problema de Jesus era com, eu vou chegar mais perto, com os fariseus. Quem é os fariseus naquele tempo? Esses crentes que você vê hoje aí, prendendo o povo na mão deles. Você vê, o povo hoje está preso. Você já ouviu falar em marionete, fantoche, carro de mão? É o povo nas mãos da religiosidade. Eu acredito no meu pastor. Não, a Bíblia diz que Jesus é o único pastor. Ué, e você o quê? Não, eu posso dar um título de missionário. Missionário é quem leva a missão. Mas a Bíblia diz que existe missionário, existe o bispo. Agora, nós temos que entender que o único verdadeiro pastor é Jesus. E a Bíblia diz que vai chegar o tempo que Deus ia levantar pastores, ou seja, pastores não é pastor, pastores é no plural, não é no singular. Agora, pastor é no singular. Então existe o pastor que é Jesus
E existem pastores, esses que você vê aí, não são pastores, irmãos. Não são pastores. Aí vem pessoas que não conhecem a Bíblia e dizem assim, mas a Bíblia diz que não podemos julgar para não ser julgado. Irmão, você sabe por que um juiz ele julga um réu? Porque não tem todas as provas ali. Se tivesse todas as provas mostradas de boa ali, não precisava de muita audiência de um réu, de uma pessoa que pode ser condenada. Então, a Bíblia diz lá em João 7, 24, se não me foge a memória, que nós temos que julgar segundo a reta justiça. Lá em Romanos 3, se eu não me foge a memória também, porque eu já falei que eu sou péssimo para gravar, a Bíblia diz assim, que ainda que venha um anjo do céu, qual foi o único anjo que veio do céu? Jesus. Ainda que venha um anjo do céu que pregue um evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema. A palavra anátema no hebraico, no grego, é coisa assim, quer dizer maldito. Então, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que Jesus não pregou, seja ele amaldiçoado. Então eu posso julgar quem eu quiser dentro da palavra de Deus. Seja grego, troiano, seja quem for, eu posso julgar. Mas não é para julgar para condenar, não. E sim para ensinar e orientar. Estou com a mão aqui por causa do vento. A minha espuminha aqui estragou, então se o vento pegar no microfone, aí estraga meu vídeo. Mas, amém. Então escute, irmão. Você sabe por que Jesus falou assim, ó? Examinai as escrituras, porque nela está a palavra de vida eterna. Quando um paciente chega no médico, se ele olhar para o paciente e dizer assim, ó, você não tem nada, ele não vai saber se tem. Porque às vezes olhar, às vezes ele até constata o problema, mas se ele só olhar, ele não vai saber a doença. Mas se ele fazer o exame, ele vai saber o que o paciente tem. Por isso que Jesus falou assim, examinar as escrituras, não é estudar as escrituras apenas. É examinar, é saber o que representa aquela palavra. É saber o que representa aquela palavra. Porque quando você procura saber, você não leva as pessoas a tropeçar. A Bíblia diz que o profeta, o povo tropeça de dia, o profeta de noite, ou vice-versa. Por falta, e Deus falou, o meu povo sofre porque falta conhecimento, a minha palavra. Ele não falou assim, o povo lá de fora sofre. Ele disse, o meu povo sofre porque falta a minha palavra. Porque falta conhecimento da minha palavra. E Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não aponta simplesmente para a Bíblia. Essa verdade aponta para o próprio Jesus. Porque a Bíblia, meus irmãos, todo mundo conhece nos dias de hoje. A Bíblia é o livro mais vendido nos dias de hoje. Eu acredito que sempre foi. Mas nem todo mundo que lê Bíblia estuda a Bíblia. Sabe por que não estuda? Porque quando ela começar a estudar, ela vai entender que ela foi uma marionete, um fantoche, até nos dias de hoje. Deus te abençoe. Repito, igreja é você, eu, somos nós. Templo pode ser onde você congrega, mas Deus não habita ali. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Você vai no templo para dialogar a palavra de Deus, para aprender e para ensinar. Infelizmente, hoje é só o pastor que fala na igreja, né? Que já é um erro. Lógico, o pastor está ali para administrar. Mas o povo tem que ter vez de perguntar. Sabe por que os pastores não deixam o povo perguntar? Porque ele vai ter que ensinar. E o povo aprendendo, o povo vai deixar de ser fantoche, boneco, marionete desses políticos religiosos. Estou falando de pastor, de pregador. Aí o que acontece? Tem pessoas aí que dizem assim, você fala mal dos pastores, eu citei o nome de alguém aqui? Não. Agora eu não posso deixar o povo enganado, irmão. Você sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios? Aquele que cobre o roubo de um ladrão, embora ele não roube, mas é cúmplice também, é ladrão do mesmo jeito. É ladrão do mesmo jeito. E a Bíblia diz que aquele que aumentar ou diminuir um tio da palavra de Deus, seja amaldiçoado. Gente, está cheio de gente maldita. Está cheio de gente amaldiçoada. E digo mais, para finalizar, quem está acabando o mundo hoje não é os espíritas, como muitos falam.
Não, eu estou dentro da Bíblia. É aqueles que se diz ser povo de Deus. Porque a Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. Deus abençoe.